Boa tarde então, pessoal. Hoje a gente vai começar aqui as nossas primeiras aulas aí para dar sequência ao conteúdo que a gente tinha visto em biologia aí antes dessa paralisação das nossas aulas. O próximo tema aqui é o sistema endócrino, onde a gente vai falar hoje sobre a anatomia e a fisiologia do sistema endócrino. Lembrando a vocês, a gente já estudou aí nas nossas aulas passadas sistema digestório, sistema respiratório, cardiovascular, o sistema nervoso e o sistema urinário, tá? Então o próximo sistema aí da apostila de vocês e que a gente vai dar sequência hoje é com o sistema endócrino. Então o sistema endócrino, os órgãos que compõem o sistema endócrino, eles se chamam de glândulas endócrinas. E o que são essas glândulas endócrinas? As glândulas endócrinas, elas são estruturas responsáveis pela produção de substâncias químicas, que a gente chama elas genericamente de hormônios. E essas substâncias, elas são lançadas na corrente sanguínea e vão até as células que são alvo desses hormônios, ou seja, as células que vão ser estimuladas por esses hormônios. Essas glândulas endócrinas, elas se chamam dessa maneira porque o produto que elas geram, o produto que elas secretam, ele é lançado diretamente na corrente sanguínea. Portanto, elas não possuem ductos de secreção. Isso significa que, na hora de lançar as suas substâncias, elas sempre serão lançadas diretamente na corrente sanguínea. Diferentemente do que ocorre com as glândulas exócrinas, as quais possuem ductos de secreção, portanto, as suas substâncias que são produzidas são eliminadas dentro de algum órgão ou então para fora do corpo, tá? E como funcionam então os hormônios? Para que servem os hormônios? Aí na imagem vocês têm como exemplo uma célula secretora, né, uma célula produtora de uma substância que a gente vai chamar de hormônio, e outros dois tipos de células. Uma que vai ser a célula-alvo desses hormônios e o outro tipo de celular qualquer que não vai ser afetado pela ação desse hormônio. Então o hormônio é essa substanciazinha que está sendo marcada aí na cor roxa, que está sendo produzida pela primeira célula ali, chamada de célula secretora. Os hormônios, em sua grande maioria, eles são de origem proteica. Portanto, eles são estruturas que têm uma conformação tridimensional. E para que eles possam atuar sobre a célula-alvo, eles precisam que a célula que vai ser estimulada por esse hormônio, eles apresentem em sua membrana receptores, que são como se fossem sinalizadores da presença desse hormônio. Os receptores, eles funcionam encaixando-se aos hormônios. Quando o hormônio ele se encaixa ao receptor, ele ativa uma série de reações químicas que é chamada de uma cadeia de reações dentro da célula-alvo, que promovem com que ocorra então o funcionamento de alguma atividade ou que alguma atividade pare de funcionar, enfim, geram algum efeito sobre a célula-alvo. Esses hormônios, eles possuem receptores específicos. Cada hormônio produzido pelo nosso corpo é reconhecido pela célula-alvo através de um receptor diferente. Por exemplo, os receptores de insulina das nossas células, insulina é um hormônio, não são iguais aos receptores, por exemplo, de adrenalina, que é outro hormônio. Células que são estimuladas pela insulina possuem um tipo de receptor na sua membrana. Células que são estimuladas pela adrenalina possuem outro tipo de receptor. E para que haja a ação do hormônio sobre a célula-alvo, é necessário que haja então uma conformação, uma ligação correta entre o hormônio e o seu receptor. Isso vai desencadear na célula-alvo então um conjunto de reações químicas que promovem o funcionamento da célula. Aí aqui a gente tem uma visão geral sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino então ele é formado por glândulas endócrinas e essas glândulas são responsáveis por produzir hormônios que vão gerar efeitos diferentes no nosso corpo. Aqui eu vou dar uma visão geral sobre as principais glândulas endócrinas do nosso corpo e os hormônios que elas produzem, tá? Mas eu vou deixar aí também na página aí do Google Sala de Aulas um texto de apoio que vai dar um pouquinho mais de embasamento teórico a isso que eu vou falar para vocês. Que daí caso surja algum tipo de dúvida, vocês podem voltar a esse texto aí e consultar, tá? A primeira glândula endócrina que eu vou comentar com vocês, ela é chamada de hipófise. A hipófise é essa glândula aqui, ó. Nós temos aí na imagem acima mostrando o encéfalo, né? Na verdade, uma parte do encéfalo, como se ele estivesse seccionado ao meio. E no meio do encéfalo, onde está circulado ali, indicando aquela estrutura em verdinho, está mostrando a glândula hipófise. Essa glândula hipófise ela fica localizada abaixo do nosso encéfalo, em uma cavidade do nosso osso craniano chamada de célula túrgica. Tá?
essa hipófise, a função dela é produzir determinados hormônios ou então receber hormônios produzidos pelo hipotálamo e secretá-los, que vão funcionar coordenando o funcionamento da grande maioria das glândulas do nosso corpo. Por isso a hipófise ela é conhecida como glândula mestra, por ela ser responsável por coordenar a função e a atuação das demais glândulas do nosso organismo, tá? A primeira parte da hipófise a gente chama ela de adenohipófise. Essa é a parte produtora e secretora de hormônios. A adenohipófise produz os seus hormônios e lança-os na corrente sanguínea. Os principais hormônios produzidos pela adenohipófise é o FSH, que é chamado de hormônio folículo estimulante, que entre outras funções a sua atuação ocorre sobre as células germinativas da espécie humana, promovendo a gametogênese. Ou seja, ela atua sobre os testículos, induzindo a produção de espermatozoides, e também age sobre os ovários, induzindo a maturação do folículo ovariano. O LH, que é chamado de hormônio luteinizante, ele é responsável por promover a ovulação no corpo feminino, ou seja, é ele que induz a ovulação durante o ciclo menstrual feminino, é devido aos picos elevados de LH que induz essa ovulação, e no corpo masculino ela também age sobre os testículos, promovendo a produção e secreção de testosterona através dos testículos. A adenohipófise também é responsável por produzir o hormônio conhecido como GH, ou hormônio do crescimento. Esse hormônio tem atuação durante as fases iniciais da nossa vida, até aproximadamente os 18, 19 anos, que é responsável por promover o crescimento ósseo e, consequentemente, por promover o crescimento do nosso organismo. Outro hormônio produzido pela adenohipófise é a prolactina. Como o nome já diz, pro, antes, lacto, vem de leite, é o hormônio que vai agir sobre as glândulas mamárias, induzindo a produção de leite. Ela também produz o TSH, que é chamado de hormônio tireotrópico, ou coordenador da tireoide, que é responsável por induzir o funcionamento da glândula tireoide. Tá? A outra porção da hipófise, ela é conhecida como neurohipófise. Ela é responsável, então, por armazenar hormônios produzidos no hipotálamo, que é essa estrutura que está indicando aí na imagem também, nesse círculozinho aí. A parte de cima dessa estrutura esverdeada aí é o hipotálamo, ele faz parte do sistema nervoso central. E esses hormônios produzidos pelo hipotálamo ficam armazenados na neurohipófise até o momento da sua secreção, ou seja, até o momento em que eles forem necessários no nosso organismo. E são dois hormônios que a neurohipófise armazena e secreta. Um deles é a ocitocina. Esse hormônio está relacionado principalmente com o período de amamentação e com o parto, ou seja, chegando ao final do período de gravidez, lá próximo do 9º mês de gestação, a neurohipófise começa a liberar ocitocina no corpo feminino. É a presença desse hormônio chamado de ocitocina que vai começar a ocasionar as contrações uterinas que vão promover o parto. E também, depois do nascimento, é a presença desse hormônio chamado de ocitocina que promove a ejeção do leite das glândulas mamárias, ou seja, a saída do leite através das glândulas mamárias da mãe. E ele também é responsável por secretar o hormônio vasopressina ou ADH. A gente já falou desse hormônio lá na aula de sistema urinário, onde a função da vasopressina ou ADH ele é responsável pelo controle do balanço hídrico do nosso corpo. Ou seja, ela coordena a quantidade de água que é reabsorvida lá nos túbulos renais, lá na alça de Henle do túbulo renal. Então ela vai ajudar a fazer com que o nosso corpo controle quando que ele vai precisar armazenar água ou quando que ele libera mais água através da urina. As duas próximas glândulas aqui são a tireoide e as paratireoides. Nessa imagem aqui a gente tem mostrando a localização da tireoide e das paratireoides. Elas são glândulas que se localizam nessa região do nosso pescoço, logo abaixo aqui da nossa dessa cartilagem aqui chamada de cartilagem cricoide, que é a cartilagem que nós temos aqui na primeira cartilagem da nossa traqueia, tá? Essa glândula maior aí parecendo no formato de umas asas de borboleta é a glândula tireoide, e esses 4 pontinhos parecendo feijõezinhos aí grudado nessa glândula maior são as paratireoides. A tireoide ela é responsável por secretar 3 hormônios. O T3 e o T4 eles são hormônios responsáveis pela coordenação do metabolismo basal. Ou seja, são eles que vão induzir o nosso metabolismo a acelerar em situações em que a gente precise, como por exemplo durante uma atividade física, ou então na falta desses hormônios o nosso metabolismo ele desacelera, por exemplo, quando nós estamos dormindo, que nós precisamos que o metabolismo seja reduzido. E também a tireoide secreta a calcitonina.
A calcitonina é o hormônio responsável pela regulação de cálcio no sangue, ou seja, é ela que induz a entrada de cálcio nos nossos ossos. Ela faz com que, quando os níveis de cálcio estão muito elevados, principalmente depois de uma alimentação, nós secretamos calcitonina e a presença desse hormônio faz com que esse excesso de cálcio entre em nossos ossos e fique armazenado, ajudando a compor a matriz óssea e fique fornecendo um reservatório natural de cálcio para o nosso organismo. Já as paratireoides, elas são responsáveis por secretar um hormônio chamado de paratormônio, que junto com a calcitonina também regula os níveis de cálcio sanguíneos. Só que o paratormônio faz o efeito oposto da calcitonina. O paratormônio ele só é secretado quando no nosso sangue existem baixas quantidades de cálcio. E aí, na presença desse paratormônio, ele vai fazer com que o cálcio que está armazenado nos nossos ossos ele seja liberado no sangue, fazendo assim com que haja então uma regulação dos níveis de cálcio sanguíneos. Quando tem muito, secreta calcitonina, tira cálcio do sangue e manda para os ossos. Quando tem pouco, produz paratormônio, tira cálcio dos ossos e devolve para o sangue. Então, mantendo sempre um nível estável aí da presença desses hormônios no nosso corpo. As outras duas glândulas endócrinas do nosso corpo é o pâncreas e as suprarrenais. Lembrando que o pâncreas ele é uma glândula tanto endócrina quanto exócrina. Ele tem uma função de produção de hormônios, mas ele também tem uma parte que é produtora do suco pancreático, que vai atuar na digestão. Por isso, o pâncreas ele também é chamado de glândula mista ou anfícrina, que faz as duas funções, tanto de endócrina quanto de exócrina. O pâncreas ele é responsável por secretar dois hormônios, chamados de insulina e glucagon. Esses hormônios eles são produzidos em células especiais do pâncreas, denominadas de ilhotas de Langerhans, ou células de Langerhans, que são essas estruturinhas pintadas em cinza, parecendo uma florzinha aí no desenho do pâncreas, tá? Como vocês podem ver aí no desenho do corpo humano, o pâncreas está localizado nessa região do nosso abdômen, muito próximo ao nosso estômago. A insulina é um hormônio que, juntamente com o glucagon, é responsável por coordenar os níveis de glicose no nosso sangue. Ou seja, na presença desse hormônio insulina, o excesso de glicose presente no sangue ele vai ser passado para o interior das células. A insulina age sobre todas as células do nosso corpo, funcionando como um ativador de canais de glicose. A presença de insulina promove a abertura dos canais de glicose. Isso faz com que a glicose que está no sangue passe para o interior das células para que ela possa ser utilizada na respiração celular. Já o glucagon ele faz o efeito contrário. O glucagon ele faz com que os canais de glicose sejam fechados e assim, consequentemente, não entra mais glicose nas células e o nível de glicose no sangue começa a subir. Esses dois hormônios eles são antagônicos, ou seja, eles fazem funções opostas. É a atuação conjunta desses dois hormônios que mantém o nível de glicose no nosso sangue num nível sempre estável. Tá, ok? As adrenais, ou também conhecida como glândulas suprarrenais, são glândulas que ficam em cima dos nossos rins. Essas duas glândulazinhas parecendo chapeizinhos aí em cima do nosso rim são as glândulas suprarrenais. Tá? Elas são responsáveis pela produção principalmente do hormônio chamado de adrenalina. Daí o nome adrenal, porque elas são produtoras de adrenalina. A adrenalina é o hormônio produzido em situações de emergência. Quando o nosso corpo ele se encontra em alguma situação de risco, que a gente precisa reagir a essa situação de risco, nossas adrenais liberam grandes quantidades de adrenalina no nosso sangue e isso promove a ativação de várias vias metabólicas do nosso corpo que fazem com que a gente tenha um aceleramento do batimento cardíaco, com que ocorra o aumento da frequência respiratória, aumenta o fluxo de sangue para os músculos e diminui o fluxo de sangue para a pele, entre outros efeitos que preparam o nosso corpo para a atuação durante essas situações. Também produz cortisol, aldosterona e androgênicos. O cortisol está relacionado principalmente com o controle aí de glicose, dos níveis de glicose, juntamente com a insulina e com o glucagon, e outras funções também. A aldosterona ela é responsável pelo controle do balanço eletrolítico do nosso corpo, principalmente coordenando os níveis de sódio e potássio no sangue e, consequentemente, também atuando na coordenação da pressão arterial. E os hormônios androgênicos eles são precursores de hormônios sexuais. Eles são hormônios que vão estimular, que vão auxiliar as nossas glândulas endócrinas sexuais, no caso o testículo e o ovário, a produzir os hormônios sexuais. Por fim, temos
as duas últimas glândulas endócrinas do nosso corpo, que são as nossas gônadas. No caso dos homens, o testículo, e no caso das mulheres, os ovários. Está escrito paratireoide aí no nome da glândula, mas foi um erro meu na hora de fazer a digitação, tá? Não é paratireoides, é ovário, tá, gente? Perdão. Os testículos, eles são responsáveis pela produção do hormônio testosterona. Ele produz esse hormônio e na presença desse hormônio são determinadas as características sexuais masculinas. Todas aquelas características que fazem o homem parecer homem são determinadas pela presença do hormônio testosterona, como por exemplo o surgimento de pelos no rosto, o aumento da massa muscular, o crescimento mais acentuado, entre outras coisas que fazem o sexo masculino ter uma característica própria. Isso é determinado pelo hormônio testosterona. Além, obviamente, do hormônio testosterona agir em outras vias metabólicas do nosso corpo também, como por exemplo, ela também é responsável por atuar nos momentos de estresse, eles atuam também no momento de estresse fisiológico, no caso. Eles também promovem com que o nosso corpo tenha um funcionamento diferenciado. Já os ovários, eles são responsáveis pela produção dos hormônios progesterona e estrogênio. Esses hormônios, assim como a testosterona, são responsáveis pela determinação dos caracteres sexuais femininos agora, né? Aquelas características que fazem com que a mulher pareça uma mulher. Eles também coordenam o ciclo menstrual da mulher. A partir do momento que ela tem a sua primeira menstruação, todo mês ela vai passar por um ciclo menstrual, e esse ciclo é coordenado pela progesterona e pelo estrogênio, juntamente com o FSH e com o LH, que são produzidos lá na hipófise, e também vão estar atuando durante o processo de gravidez, principalmente o hormônio chamado de progesterona, tá ok? Então é isso aí, gente. Acho que de sistema endócrino para a gente comentar rapidamente, sem se estender muito, era isso. Vou deixar um texto de apoio aí para vocês, qualquer coisa dá uma consultada lá, que tem todas as informações necessárias para vocês tirarem as dúvidas. Precisando também, podem usar o Google Sala de Aulas, lá também envia as dúvidas que vocês têm, posta lá o que vocês não compreenderam, que a gente vai conversando por lá, beleza? Tchau, tchau, gente!